você não me conhece. Talvez você me tenha encontrado no campo de futebol, torcendo para o Fluminense. Ou talvez em São Paulo também, assistindo futebol, porque eu gosto muito de futebol. Às vezes eu ponho o futebol até acima da minha própria música. Mas, como eu ia dizendo, o meu nome é Francisco Mignoli. Meu Félix Pacheco tem mais um nome, Francisco Paulo Mignoli. Nasci em São Paulo, quer dizer, sou paulista e paulistano, quer dizer, capitalista sem dinheiro. Agora, você deve estar muito interessado em saber o que era o trecho que estava tocando. É nada menos que o início da minha nova ópera, Memórias de um Sargento de Milícia. Esta ópera deve ser apresentada este ano e você não pode faltar. Peço em nome meu e da música brasileira. Obrigado. Você pode resolver qual vai ser a primeira? Qual vai ser a primeira? Ei? O Mignoli, Chico Gororó. Você é Fonfon mesmo, né? Fonfon. Quem é Fonfon? Quer ver? Já estão gravando? Bem, a minha vida de compositor nasceu perto de um piano. Eu desde cedo comecei a tocar em cinema mudo e tocava piano, improvisando, e coisas que eu lembrava, repetia a minha maneira e começava a harmonizar sozinho. Outra vez inventava, e de modo que daí começou a nascer a necessidade de escrever tudo o que eu tocava. As primeiras obras, naturalmente, tinham um caráter meio duvidoso, nesse sentido. Eu não sabia se era brasileiro, italiano ou português, sei lá. Mas, em todo caso, eu procurava sempre cantar. Vou dar uma ideia de algumas composições daquela época. Parece o Mendelssohn disfarçado, né? Entre uma melodia italiana e o Mendelssohn. Ainda não tem uma característica própria. Mas depois eu comecei a tocar obras de Nazaré. E às vezes, imitando ou parodiando Nazaré, compunha as minhas obras. Até aquele tempo, editar música com o próprio nome
era assim, meio defeso, perigoso, desqualificante mesmo. Então eu publicava com o pseudônimo de Chico Bororó. Aliás, não era só eu, o Marcelo Tupinambá também não tinha esse nome não. E outros compositores usavam sempre esses nomes indígenas para disfarçar a própria personalidade. Hoje em dia, vimos que isso é uma coisa ridícula, né? Especialmente depois da Semana de Arte Moderna de 22, pelo contrário, valorizou-se muito o músico de obras populares. Mas eu quero dar também uma ideia de uma das obras que compunha naquela obra, o nome é de Chico Bororó. O título era Mandinga Doce e foi gravado, se não me engano, pelo Francisco Alves, em gravação de 78. Devem existir por aí alguns exemplares ainda. Em todo caso, vou dar uma ideia. Conheci Nazaré mais ou menos em 1917. Foi na Casa de Música Eduardo Souto. Ernesto Nazaré havia sido contratado para tocar ao piano obras que os fregueses desejavam comprar. Mas antes de comprar, como era moda naquele tempo, queriam ouvir a música. E o Nazaré lá ia ao piano. Pelo que eu verifiquei, ele tinha uma boa leitura, pois qualquer música que colocavam à frente dele, lia com muita facilidade. Naturalmente, ele tinha uma espécie de cacoete. Quando tocava, inclinava-se do lado esquerdo. Depois me disseram que era devido a uma deficiência de ouvido. Ele ouvia pouco, então, para ouvir melhor, inclinava-se. E tinha uma mão bastante grossa, pesada, dedos bastante volumosos, mas o som que ele tirava do piano era bonito. E tocava tudo devagar, procurando sempre cantar. Enquanto o Nazaré tocava, eu fui chegando. E eu certamente interrompi-o, dizendo, eu também toco obras suas. Ele ficou assim meio assustado, o senhor já toca? Eu toco brejeiro. Se me dá licença, eu vou tocá-la para ver o que o autor acha. Então sentei meu piano e comecei a tocar. Com muito entusiasmo. Aí o Nazaré diz, mas essa não é minha música. Como assim? Eu toco desse jeito. Então sentou o piano e tocou. Né? Tudo bem lento, bem cantado. Aliás, toda a minha música é estropiada, a gente toca um tom de pressa. O apanhete cavaquinho é um desastre. É que ele vem devagar, arpejando a mão esquerda, dando a impressão de cavaquinho. Ele tocava tudo lento, bem claro e com uma técnica muito apurada. Bem se vê que ele tinha tido uma boa escola de canto, coisa que eu perguntei a ele. Então ele disse que ele tocava Chopin. Chopin era o autor favorito e que ele tocava as baladas quase todas de Chopin.
Eu tocava em serenatas noturnas, tocava flauta, violão e às vezes até clarineta. E saímos à noite, depois de sessões cinematográficas, em companhia, em grupos, cantando as nossas belas que nos esperavam atrás das janelas bem cerradas. E para evitarmos incidentes, tocávamos essas músicas nas esquinas. A razão da valsa de esquina vem disso, que nós tocávamos quase escondidos nas esquinas, escondidos de apanhar ou de um irmão, ou de um pai, ou de um parente da bela qual dedicávamos as músicas. Agora, muitas músicas ressentem o ambiente, a época, às vezes a própria figura, né? Tem a valsa choro, e a valsa de esquina tem um caráter, ora paulista, ora nazarepiano, por vias chopinianas, e outras vezes italianizante mesmo, dependia talvez da figura a quem dedicávamos a música. Em geral, eram improvisos. Aproveitando a lembrança de algum desses improvisos, escrevi inicialmente 3 valsas de esquina. Quando as mostrei ao Mário de Andrade a primeira vez, ele pulou, disse: Mione, essas eram aquelas músicas que nós tocávamos nas esquinas, exatamente. E você harmonizou e deu uma feição mais erudita. É evidente, você apanhou certo o que eu queria fazer. Agora, as valsas de esquina são 12, em todos os tons menores. Uma vez esgotadas e ouvidas, fui obrigado a escrever mais 12 valsas com o título de Valsa Choro. Mas como elas são um pouco pianísticas demais e não se adaptam a outros instrumentos como o violão, fui obrigado também a escrever 12 valsas choros para violão, todos os tons menores da escala diatônica. Uma das valsas de esquina que tem mais caráter paulista é a número 5. Ela foi extraída a primeira parte de uma valsa e a segunda de outra valsa. Uma era em Mi menor, a outra em Mi maior. Eu fiz a mesma coisa na minha valsa de esquina. Vou dar a ideia da valsa paulista. Transformei-a nisto. Etc. A segunda parte é uma cópia quase da valsa Clube 15, uma valsa sambista. Eu transformei na segunda parte da quinta valsa, eu conheci o Mário de Andrade quando ainda moço, já incipientemente calvo, numa confraria, Fiopa Azul, de Círio Amon, acompanharam cantando uma procissão. Depois eu conheci o Mário de Andrade, professor de estética do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Depois eu conheci ainda o Mário, meu colega em piano. Ele estudava piano. Formou-se em piano no mesmo ano em que eu me formei. Iniciando, por coincidência, formou-se também Lúcia Branco da Silva e Vinorá de Carvalho, compositora paulista que ainda vive. O Mário de Andrade se tomou de amores por mim quando eu comecei a escrever música com caráter nacionalista. Aí ele se avizinhou, procurou saber o que estava fazendo e me acompanhou bastante, mesmo dando-me algumas aulas de estética musical, especialmente sobre o movimento nacionalista. Ele achava que o brasileiro que não escrever música nacionalista era uma reverendíssima besta.
Aqui temos a partitura do primeiro ato da ópera O Contratador dos Diamantes. É a primeira ópera que eu escrevi. Isso foi nada menos que em 1922-23. Escrita num papel que não mais encontramos hoje, esses papéis históricos quase, no próximo ano, ou talvez na próxima temporada, ela será levada na íntegra, porém com outros cortes, porque eu acho que ópera sem movimento não funciona. Esta ópera, naturalmente, se refere a um período em que no Brasil começavam a manifestar-se ideias de independência. Felisberto Caldeira Brand, que era o contratador dos diamantes, foi o primeiro que no Brasil teve ideias de independência. E por isso ele foi preso, exilado e nunca mais pôde voltar ao Brasil. Da ópera O Contratador dos Diamantes, um dos trechos mais executados é a Congada. A primeira vez essa peça foi executada no Rio pela Orquestra Filarmônica Vienense, regida pelo Richard Strauss. Além dessa obra, à distância de quase 40 e mais anos, eu escrevi um oratório, Pequeno Oratório de Santa Clara, dedicado à memória de Cecília Meirelles. Nessa peça, eu mudo quase completamente de estilo. Eu vou pelo dodecafonismo, serialismo, atonalismo e minionismo também, muitas coisas de minha invenção. Aqui tem os originais da minha ópera em elaboração, Sargento de Milícias. Essa ópera, naturalmente, será representada ainda neste ano, no mês de outubro. Já temos um bom elenco e parece que no Teatro Municipal estão interessadíssimos em fazer uma grande montagem. Aguardemos os acontecimentos. Mas tem uma novidade muito engraçada e muito boa, ao mesmo tempo, para dar. Em São Paulo, será representada neste ano a minha primeira ópera lírica, O Contratador dos Diamantes, também com uma grande montagem. E, finalmente, há a possibilidade de uma reprise do Chalaça, que está sendo muito procurada, muito solicitada. E, além disso, mais uma surpresa para vocês. Estou compondo a ópera Maria, a Louca, libreto de Guilherme Figueiredo. Estava bem adiantado nessa composição, mas só vou terminar essa ópera depois que o irmão dele acabar de ser presidente da República.